Gente, o programa de hoje está muito especial. Eu estou com um dos maiores empresários aqui do Brasil. Ele zela muito pela educação, pela saúde e pelo clima do mundo inteiro. Ele acabou de ficar sócio de ninguém mais que apenas o Al Gore. Para quem não conhece, foi candidato à presidência dos Estados Unidos e é um dos maiores ambientalistas climáticos do mundo. Edu, prazer. Assim, Eduardo Monfarred, assim, estou muito orgulhosa de estar fazendo essa entrevista com você. E eu queria que você contasse um pouco a sua história, mas antes disso, contar como foi ficar sócio do Al Gore com essa nova sua empresa, né? A Good Karma, que você fundou e agora fez partner com ele. E contar um pouco da sua carreira. Você também fundou o Renova, né, BR, que é uma escola que ensina os políticos, mais ou menos assim, né? Estou falando aqui o meu vocabulário, mas você pode explicar direitinho. Como que foi a sua carreira até aqui? Bom, Tati, antes de mais nada, queria te agradecer. Eu que quero te agradecer. Estou muito feliz de estar aqui, feliz de ter você e o Milton como amigos. E para mim é um privilégio poder estar aqui nesse momento para contar um pouco, né, do que a gente tem feito e muito legal. E também te ouvir, né, nas coisas que são importantes para você. Obrigada. Obrigado. Bom, começar por onde aqui, né? Acho que eu vou começar pelo final, que é um pouco disso que você... Total, né, vamos começar pelo final, daí você volta no começo da sua carreira. Legal. Bom, então recentemente, né? O ano passado, eu tive o privilégio de celebrar um acordo com a Generation, que é um fundo de investimento voltado à sustentabilidade, é o pioneiro, começaram há 20 anos atrás a olhar para essa pauta. Al Gore. Sou muito fã, tenho que te contar. Criado pelo Al Gore e pelo David Blood. David Blood também. Que é um cara muito legal que morou no Brasil. É? Estudou na Graded. Fala sério, eu não sabia. Verdade. Eu conheço um pouco da história dele, mas pouca. Pois é. E eu tive o privilégio, né, de conhecê-los quando eu estava na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Você fez faculdade de Stanford? Não, eu fiz um programa de fellowship em Stanford. Você deu aula também, não deu? Eu fiz um professor visitante. Nossa, Edu, estou muito orgulhosa de você. Na verdade aprendi muito lá. Ele é um bom menino e as intenções são as melhores, né, Edu? Bom, acho que as intenções sempre têm que ser boas, né? Não, porque total. No final, acho que se a gente tiver uma estrela do norte, né, uma visão de mundo de que se a gente, ao fazer as coisas do jeito certo, ao fazer as coisas, né, do bem, a gente consegue reverberar para que mais coisas aconteçam, acho que toda a sociedade ganha, né? Não só nós individualmente. Total, ainda mais com o mundo acontecendo o que está acontecendo, né? Que a gente vai chegar nas mudanças climáticas e nas tragédias que estão acontecendo. Mas conta um pouquinho, daí você já tinha esse fundo? Eu já tinha a Good Karma, que era um fundo de investimento de impacto social e ambiental, que essencialmente investe em empreendedores e iniciativas que se propõem a resolver problemas importantes do mundo, com ênfase em 3 verticais: educação, saúde e mudanças climáticas. Quando eu estava lá em Stanford, eu conheci um dos sócios do Generation, que é essa organização criada pelo Al Gore e pelo David Blood, e numa conversa que eu tive com ele, eles foram bastante enfáticos em relação à necessidade da gente fortalecer investimentos climáticos em mercados emergentes. Total. Né? Em países emergentes? Em países emergentes, perfeito. Brasil, Índia, Sudeste Asiático, outros países da América Latina, porque a gente entende que o capital, né, e os investimentos que estão sendo feitos na transição climática estão predominantemente no hemisfério norte. E a frase que eu ouvi, né, quando eu os conheci, e eu acho que a gente acabou chegando numa conclusão, é que você não resolve o problema climático do mundo sem o Brasil. Sim, mas eu como leiga estou falando, tá? As perguntas, mas eu soube que quem mais polui são os países, são os países de primeiro mundo. Nós aqui no Brasil, porque temos a Amazônia, não é isso? O Brasil é o 5º maior poluidor do mundo hoje, em emissão de não é o primeiro. Emissão de CO2. Obviamente, os países que têm um vetor de industrialização mais alto passam a ser maiores emissores. Que são quais? Na primeira metade do século passado, dos Estados Unidos, na segunda metade do século passado, até recentemente, a China ainda é o maior país do ponto de vista de pegada de carbono, né, de emissão de gases de efeito estufa. Essencialmente porque você tem matrizes energéticas que são sujas, né? Você ainda tem
países que dependem muito, né, de combustíveis fósseis, como petróleo, queima de carvão, que é o caso da China. Então, você tem um pouco dessa realidade. Mas o Brasil, eu acho que assim, é um país que oferece uma enorme oportunidade, porque ele pode ser aquele que vai ajudar todo mundo a fazer o contraponto das emissões. Mas porque a gente tem outro tipo de energia. Porque a gente tem muita terra. E essa terra ela pode ser utilizada de forma mais inteligente, né? Para energia eólica, para reflorestamento, para restauração. Legal. Então, o Brasil é um país que oferece uma oportunidade, além de ser um grande produtor agrícola. Sim. E a produção agrícola ela pode ser menos intensiva em carbono, né? Ela pode ser uma produção agrícola com menos intensidade, por exemplo, de aplicação de defensivos, de fertilizantes, outros modos de produção que sejam talvez mais alinhados com preservação de meio ambiente, biodiversidade, entre outros temas. Então, o Brasil é uma grande oportunidade dentro desse campo. Entendi. E foi daí que eu acabei os conhecendo e eles falaram, putz, a gente precisa colocar mais capital em mercados emergentes, e foi aí que a gente acabou convergindo para a decisão de juntar, né, esses esforços. A minha reflexão era que, putz, por mais que a gente faça um papel importante no Brasil e a gente fez muitos investimentos dentro dessa pauta climática e ambiental, que numa escala global a gente pode fazer muito mais. E foi daí que veio essa decisão. E desde mais ou menos um ano que a gente veio trabalhando, e a gente anunciou essa relação em setembro do ano passado. É muito incrível, a gente tem muito assunto, mas vamos voltar um pouquinho. Você se formou aqui no Brasil, e daí você abriu o quê no começo? Qual que era a sua área? Eu comecei a trabalhar na área de banco de investimento, né? E depois, em 2003... eu acabei me reconectando com duas pessoas que eu conhecia desde o tempo do colégio, que eram o Pedro Faria e o Zeca Magalhães, e que estavam criando a Tarpon, e que me convidaram para participar desse projeto. Legal. Né? Então, aquele momento foi uma ideia de empreender dentro de um novo negócio. E a gente teve uma jornada incrível, eu fiquei 15 anos como sócio deles. A gente fez muita coisa legal, muita coisa inovadora no mercado de capitais no Brasil. E dentro dessa jornada de 15 anos da Tarpon, eu fiz de tudo um pouco. Entendi. Eu toquei portfólio, fui conselheiro de várias companhias, até algumas delas hoje companhias abertas, tipo Arezzo, Direcional, BRF. Sim. E também tive a oportunidade de abrir um escritório em Nova York, quando a gente estabeleceu presença lá. E depois eu voltei ao Brasil para fazer uma aquisição na área de educação. Sim, eu quero que você fale que foi a Renova. Não, foi a Somos Educação. A Somos Educação, tá. A gente adquiriu, que naquela altura se chamava Abril Educação, que era da parte do grupo Abril. A gente fez a aquisição dessa companhia e depois de 6 meses, depois de feito o investimento, eu acabei assumindo como CEO da companhia. Meu Deus, Edu. Foi uma jornada Já curiosa. Faz pouca coisa, né? E foi uma experiência muito boa, porque acho que até uma experiência, assim, quase sagrada, né? De você tocar o maior grupo de educação básica do Brasil. Não, maravilhoso. Num momento que acho que todo mundo que está nos ouvindo vai reconhecer que educação é fundamental. Então, isso que eu ia te perguntar. Você acredita muito na educação que vai mudar o nosso país, né? Ou qualquer país que, para virar um país de primeiro mundo, um país bom, tem que começar na base, na educação? É isso que você acredita? Eu acredito. Não tem nenhum país que percorreu um caminho de expansão de renda per capita, de crescimento econômico, sem ter fortalecido a sua base de educação. E, infelizmente, o Brasil não tem feito sua lição de casa. Não? Não, dentro desse campo. Eu acho que a gente escolheu prioridades às vezes equivocadas. A gente acabou fortalecendo muita ênfase, por exemplo, em graduação de ensino superior, para muita gente que não teve o trabalho, né, a construção de uma base mínima para ocupar essas posições no mercado de trabalho. Então, eu acho que a gente precisa repensar um pouco a nossa vocação e qual é a vocação dos brasileiros e brasileiras que estão aí no mercado de trabalho. As escolas serem mais fortes ou colocar mais escolas para a população, o que você acha que tem que mudar? Eu acho que a gente precisa trabalhar não só... acho que quantidade de escolas a gente não precisa, porque até o Brasil hoje está com um problema demográfico ao contrário, né? A gente, a gente é um país que vai parar de crescer população.
né? E que vai envelhecer. Sim, sim. Então, acho que as escolas que estão aí, elas atendem, mas a gente precisa vocacionar as pessoas. Os professores. Os professores, a gente precisa primeiro valorizar a função do professor, total, né? Também acho. Nenhum país foi para frente não valorizando a Também função do acho. professor, e ele tem um papel essencial. Ganhar direito e outras coisas. Começa por aí, né? Ser uma profissão que é bem remunerada, mas que também tem assim, tem uma demanda, né, de entrega relevante. E, ao mesmo tempo, acho que o trabalho que é fundamental, que a gente entender para onde o mundo está indo do ponto de vista de demanda de mundo de mercado de trabalho e como a gente prepara essas pessoas para as vagas do futuro, não para as vagas do passado. Isso que você acha que tem que mudar? Eu acho que é essencial que a gente trabalhe nisso. E quais são as vagas do futuro? Eu acho que, assim, quando a gente pensa hoje em... É difícil, né, isso? Mas o que está posto, por exemplo, inteligência artificial. Total. É um dado. Sim. Né? Então, inteligência artificial, machine learning, né, que é a capacidade das máquinas aprenderem. Entendi. Então, tudo que é feito pelo ser humano que poderia ser feito potencialmente por máquina deveria ser despriorizado. Entendi. Tudo que é feito pelo ser humano que poderia ser na área de desenvolvimento de novas tecnologias, na desenvolvimento, quebra de novos paradigmas, formação, né, desenvolvimento de novos modelos de negócio, eu acho que a gente deveria enfatizar. Entendi. Então, há funções, né, que são funções que dependem muito da interface humana, como, por exemplo, a cadeia de saúde, cadeia de educação, a própria cadeia de inovação, são áreas que a gente precisa colocar nossa ênfase. Entendi. Agricultura, bioeconomia, são áreas que eu acho que a gente precisa colocar um pouco mais de ênfase e, eventualmente, despriorizar algumas áreas que vão ganhar um nível, né, de mecanização cada vez mais alto. Tipo o quê? Tipo um call center, por exemplo? Um call center, por exemplo, é uma área que vai sofrer, né? A gente já vê, por exemplo, no WhatsApp, chatbot que já existe. Tem áreas, por exemplo, dentro do próprio direito que vão sofrer, porque você tem muito processo já automatizado, você consegue pedir para a inteligência artificial fazer uma petição para você. Verdade. Então, a gente precisa ter um pouco dessa reflexão para entender aonde essas vagas vão estar lá na frente. Verdade. De repente, até fazer um curso de... Hoje em dia tem TI, computação, até essa área vai precisar de gente, né? Porque vão ter que mexer nessas máquinas para fazerem tantas coisas, né? Eu acho que sim. Na parte, principalmente ter muita a parte matéria nova. A parte de infraestrutura também. Exatamente. Quem monta essas partes por trás, quem faz as plataformas, né? Exato. Tem super muito importante. Campo. Vai ter muitas profissões novas, né? Eu acho. A gente nem imagina. Eu acho que a gente nem imagina ainda o que vai vir, né? Eu acho que é difícil, viu, Tati? Porque a gente normalmente, a gente foi, né, principalmente quem está numa geração, a minha, né? Que, enfim, não é a geração Z. Que a gente foi moldado com a premissa de que a gente teria um trabalho na nossa vida, né? Verdade. Isso já escutei várias vezes. E eu acho que essa é uma premissa estanque. Eu não acho que vai ser assim. Eu acho que a gente vai ter que ter bastante mais flexibilidade. A gente precisa pensar principalmente nas habilidades não cognitivas, que são aquelas de interpessoais, de relacionamento, de capacidade de comunicação, que eu acho que essas vão fazer uma grande diferença na formação do profissional, né, contemporâneo, o profissional de hoje. E, além disso, acho que também consciência, né, awareness, que eu acho que é muito importante, porque a consciência é o que vai ajudar as pessoas a realizarem melhores escolhas, a terem a dimensão, né, das opções que eles têm, né, nas suas jornadas e, a partir daí, também poderem ocupar diferentes espaços que hoje a gente nem sabe se eles existem ainda. É verdade. Então, você acha que a pessoa vai ter mais de uma profissão? Acho que sim. Isso é Acho que verdade. sim. Então, e também é o que você falou, né? O skill de ter uma sociabilidade, de ser uma pessoa... Isso não tem faculdade. Como que a gente aprende, né? Existem ferramentas, né? Acho que através do esporte, através do teatro, através de habilidades, né, de desenvolvimento de competências culturais. Acho que essas ter amigos também, você ter uma relação social com as pessoas que você pode... Socialização, pode ser na igreja, pode ser em qualquer lugar. Qualquer elemento social vai ter valor. Pode ser no qualquer lugar? Na balada. Pode ser em qualquer lugar. Entendi. Oizo, você acha que a inteligência artificial vai acabar com o mercado de trabalho? Mas eu tinha feito essa pergunta para você, calma que eu vou até olhar aqui. Foi até uma lição de casa que eu fiz. Que várias pessoas, que eu falei, gente, o que vocês gostariam de saber
do Edu, que eu tava com um monte de gente, falei, gente, eu vou entrevistar o Edu Monvarrege. As pessoas, eu quero saber isso. Daí me vieram essa pergunta. Olha que legal, eu abri campo de pergunta. Como você enxerga o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho? A gente já falou desse assunto, mas eu quero que você... Eu acho que é altíssimo, Tati, altíssimo. E a gente precisa estar preparado para conviver com essa realidade. A inteligência artificial vai eliminar postos de trabalho. Isso é duro, isso, mas é uma realidade. Num país onde a gente tem uma necessidade importante, né, das pessoas procurando vagas no mercado de trabalho, ela vai eliminar vagas de trabalho e não adianta aquela coisa, tipo, não adianta você proteger muito. Vai acontecer... Entendi, tem que mudar o campo de trabalho. Tem que mudar o campo de trabalho. Você tem que abrir novas possibilidades. Muito legal. Então, eu acho que mas o maior risco que a gente tem da inteligência artificial, sendo muito honesto, ela é eliminar a inteligência humana. E eu vejo muita gente, né, abraçando a inteligência artificial quase de uma forma exacerbada. Eu não estou dizendo que ela não deva ser trazida para perto de nós, mas ela não pode eliminar a nossa capacidade de pensar e eliminar a nossa capacidade de refletir. Porque o que o humano tem é essa sutileza, essa nuance que, né, a máquina nunca vai ter muita dificuldade de trazer. Mas a gente não pode perder essa perspectiva. Então, eu acho que é um assunto muito importante para a gente estar atento. Não vai ser uma coisa simples, não vai ser uma coisa fácil. A gente está no começo desse processo. E eu acho que a gente ainda vai viver muito dessas evoluções. E é muito importante que as pessoas, né, entendam que essa é uma ferramenta como tantas outras. Mas se a gente deixar com que a máquina... nos domine, igual os filmes que a gente já viu no passado. Gente, existia, como chamava aquele filme? Her. É verdade. O filme... Os robôs dominavam os humanos. Exato. Gente, era um filme. Hoje em dia tá tão perto. Tá perto mesmo. Não é? Atenção. Atenção, gente do céu. Tô com medo, Edu. Bom, vamos lá. Daí a gente tava falando da sua carreira. E daí como veio o Renova? Então, eu já tinha, assim, na minha cabeça, tem um autor, chama David Brooks. Ele é um cara que escreve no New York Times. Ele escreveu um livro que chama A Segunda Montanha. Legal. Vale a pena ler? Vale, principalmente para quem está num momento, talvez, de busca de uma jornada de propósito, eventualmente num segundo momento da vida, que ele fala essencialmente o seguinte: depois que você conquistou um espaço na sociedade, você conquistou conforto econômico, você ganhou a sensação de que você pode realmente embarcar num outro tipo de jornada, qual deveria ser esse tipo de jornada? Então ele traz essa reflexão e eu né, li o livro dele e me ajudou muito a pensar qual seria a minha segunda jornada, né? Tipo, o que eu posso compartilhar. O que eu posso fazer que vai estar afinado, alinhado com os meus objetivos. Porque tem muita gente que não tem essa vocação, de fato, de querer fazer algo de contexto social e tá tudo certo. Mas você tinha essa vontade de ajudar o próximo. Eu vejo que todo o seu trabalho é movido em fazer o melhor para o mundo. Eu sempre tive essa visão, né, de que era um negócio importante para mim, que eu queria fazer. Então, de que forma que eu conseguiria construir uma jornada que fosse afinada com aquele meu momento de vida? E aí eu tinha bastante clareza de que, né, não existe país organizado com uma classe política desorganizada. Total. E que a gente precisa investir na formação de quadros, que a gente precisa não só novas práticas, a gente precisa de novos personagens. E aí eu acabei resolvendo criar uma organização, e vale destacar aqui que eu tive o apoio de muita gente que esteve junto comigo na trincheira, que apoiou e fez acontecer, e eu tenho uma gratidão enorme a essas pessoas. Eu simplesmente fui o porta-voz, né, desse processo. Mas você teve uma equipe grande. E gente voluntário que atuou, assim, muitos amigos nossos, muita gente que embarcou junto, porque isso foi muito importante para trazer um pouco essa sensibilidade de que a gente, como sociedade, precisa investir na formação de novas lideranças. Sim, senão o país não anda. Não anda. E para trazer essas novas lideranças é fundamental que a gente consiga identificá-las e que elas se sintam apoiadas, que elas se sintam acolhidas para perseguir essa trajetória de servir a sociedade. Você instruir essas pessoas, esses novos políticos, você dava um caminho? O Renova, ele é como se fosse uma aceleradora
de talentos, né? Então a gente identificava pessoas legal. muito talentosas que têm essa vocação e essa vontade, e a gente oferecia um programa, oferece ainda, né? O Renova hoje já no final já caminha sozinho. Hoje ele vai, no final desse ano ele vai ter formado mais de 5 mil pessoas, quer dizer, então um programa grande. E eles são partidos políticos diferentes? Todos os partidos. Entendi. Ele é apartidário, ele não tem nenhuma imposição de campo ideológico. Que legal. Ele simplesmente reconhece que tem gente boa nos diferentes espectros ideológicos. Também acho. E que a gente precisa qualificar e preparar essas pessoas para que elas possam cumprir um bom trabalho e para que elas entendam que elas não estão sozinhas, que a sociedade está junto com elas. E o quanto importante é a gente escolher os nossos representantes. Nossos representantes, gente. Exato. É muito importante, né? É muito. E a gente valorizar a boa política, a gente valorizar as boas lideranças. Porque pode ter certeza que uma liderança política exemplar, ela poderia estar em qualquer lugar, no campo do trabalho, ela poderia estar empreendendo, mas ela escolheu empreender civicamente para servir a sociedade. E a gente precisa valorizar isso, é muito importante. E daí você, hoje em dia, você não está mais... Você só fundou e você está no dia a dia, você tem... Não? Não, eu tive 2 anos à frente do Renova. Sim, lembro. É o que eu chamo de um... Eu já fui em reuniões, eu acho, já. Ah, que legal. Esse ano tem eleições municipais, importante, né? Temos. Temos vários candidatos do Renova, acho que temos candidatos em 14 capitais. Nossa! E a prefeito, e mais uma multitude de vereadores. Olha, que legal. Aqui em São Paulo, a gente tem dois alunos, né, egressos do Renova, de turmas diferentes, a Marina Helena, do Novo, e a Tabata Amaral. Que legal. E vocês têm aula, essas pessoas... É um programa de formação, é um programa como se fosse um bootcamp. É um programa de formação. Sério, bootcamp? Juju Bootcamp, é isso? É um programa de formação e qualificação. Tá vendo, não é? Muito legal. E que reconhece que o lugar de político também é na sala de aula. Que legal, e que a gente precisa de gente preparada e qualificada para cumprir essa função social tão importante que é gestão de política pública e liderar a gestão das cidades, né, dos estados, né, e do país. E depois dessa fase, você foi dar aula lá, você foi morar fora, e foi onde você conheceu o Algor e o David. Foi. Eu fiquei 2 anos à frente do Renova, depois teve a pandemia. Teve a pandemia. Isso. Na pandemia a gente... voltou? A gente acabou fazendo até 2 projetos legais. Um deles é o Estímulo, que foi o primeiro fundo emergencial filantrópico. Legal. Que a gente criou para apoiar empreendedores. Gente, essa pessoa não para. Ele não para. Não, mas aqui muitas ideias. Parece que eu que faço tudo, não. Tem todos os projetos. Mas vem de você os... Alguns sim, outros não. Mas sim, assim, mas conspira e vai dar tudo certo. E a gente põe a energia e o foco necessários para ver essas coisas acontecerem. A gente também fez um programa de cestas básicas, que foi a União São Paulo, junto com a família Diniz, estivemos muito próximos com a Geise, com a Ana, foi uma experiência muito legal. E aí, depois desse processo, eu comecei a pensar, falei, eu acho que eu tinha uma sensação que faltava um pouco para mim pedigree acadêmico. Eu falei, falta. Aí eu recebi esse convite da Universidade de Stanford para ser um programa de fellowship, né, onde você organiza seminários, né? Então você não é um professor que você tem, né, um sílabus, que você tem uma rotina, mas você organiza seminários para os alunos, faz um trabalho de mentoria. E eu topei isso no primeiro ano, foi muito legal. E no segundo ano eu acabei conhecendo a turma do Generation, né? Através do Colin, que é sócio do Algor e do David, e como resultado, né, desse esforço, acabou que a gente juntou forças. Exatamente. E por que o nome Good Karma? O nome Good Karma é porque a gente acha que, né, é incrível. O que você faz, se você faz a coisa boa, ela volta para você de uma certa forma, né? Total. Então e o objetivo da Good Karma era colocar sonho, capital e talento atrás de empreendedores que estão nesses 3 pilares que estão saúde, educação e clima. Isso é muito legal, Edu. Isso assim juro, sensacional. Ter palmas aqui. E quais empresas que vocês, assim, estão indo atrás? Por exemplo, ou você já tem? A gente investiu em várias companhias nos últimos anos, né? Então... Dá um exemplo, assim, por exemplo, para o pessoal leigo de casa entender. Uma empresa que a gente investiu na Tembici, que são essas bicicletas compartilhadas. Ah, legal. Que ajuda, né, principalmente quem é a pessoa que usa o transporte público, a fazer o transporte de última milha, né? Então
Então a pessoa, por exemplo, vem da casa dele no metrô e se ele eventualmente trabalha na região do Itaim, ele desce no Largo da Batata e pega a bicicleta para fazer a última milha, né? Então a gente acha que essa é uma proposta importante, principalmente em um país como o Brasil, onde a rede de transporte público é um caos. É limitada, né? Ela é mais precária. A gente também investiu numa empresa, por exemplo, que faz descarbonização de processo siderúrgico. Então ela pega, por exemplo, explica para os leigos. Porque agora, às vezes tem umas, né? Agora vai ficar técnico. Vai ficar técnico. Não, pelo amor de Deus. Ela pega o destinação, né? A escória do processo de... Eu entendo pouco, hein? Porque o Mário trabalha com isso, verdade. Mas vamos lá. A escória do processo de laminação, né? E de processo de produção de aço. E ela retrata essa escória para que seja resíduo zero. Entendi. Então, por exemplo, um outro negócio. A gente também investiu no Zen Club, que é uma plataforma de saúde mental, principalmente voltada a soluções para empresas, né? Então, para as pessoas que têm burnout, para ter burnout, para prevenção de burnout e cuidado em saúde mental. A gente investiu numa empresa de formação de mão de obra para o mercado de soluções baseadas na natureza e agricultura, para implementar novas práticas, por exemplo, de agricultura regenerativa dentro do campo, entre outras coisas. Então, tem assim, uma multitude de investimentos dentro desses 3 verticais, e agora a nossa ênfase é colocar mais força na pauta climática, porque essa é uma pauta que o Brasil é muito importante. Vamos ver, acabou de acontecer, né, no Rio Grande do Sul. Você acha que, assim, a gente acha que só fora que acontece, né, mas aconteceu agora no nosso nariz, né, essa tragédia. E você acha que realmente isso aconteceu pelas questões climáticas? Você acha que é o global warming que o Al Gore fala há tanto tempo e a gente ninguém deu tanta atenção? Quer dizer, agora com a COP, o pessoal, né, já tem uns anos aí que o pessoal está tendo mais atenção. Eu acho que a gente está chegando atrasado nessa discussão. Total. Porque historicamente essa sempre foi uma pauta muito defendida pelos países nórdicos, que são países com uma qualidade de vida super elevada. E no Brasil, né, a gente... Ninguém tava nem aí. Não, a gente sempre falou, isso é um problema de país rico, né? Nossos problemas são outros. É verdade. E eu entendo esse raciocínio. Também, porque tem muita coisa na frente. Tem muita coisa na fila, frente. Mas isso é uma questão também. Até o momento que a gente está vivendo atual. Nossa, né? gente, muita tragédia. Então, assim, a gente tá aqui já no inverno, né? Ou entrando no inverno esses dias, o calor. Em São Paulo. Um calor, assim, absurdo, né? A gente está vendo por exemplo, a discussão de dengue, né? Sim. Ela se arrastando, porque a gente não teve a transição, né? Entre uma estação e outra. Tivemos. O ano passado a gente teve 4 ondas de calor em São Paulo. Verdade. Se você olhar no Rio de Janeiro, teve um dia que a temperatura chegou perto de 60 graus. Eu vi. Então, assim, não é brincadeira. Não é brincadeira. Né, E o Brasil está numa posição muito vulnerável, porque aqui é um lugar onde você tem extremos climáticos, né? As chuvas são mais torrenciais e as temperaturas de calor são mais aceleradas, né? Então, eu acho que a gente vai sentir um pouco desses extremos afetando a nossa vida. Mais que os outros países? Eu acho que alguns países, né? Existe até uma análise de quais são os países que vão se beneficiar pelo aquecimento climático. Então, vou te dar um exemplo bobo. Mas, assim, países como a Rússia, por exemplo, que tinha uma parte coberta por neve, que eram áreas improdutivas para a produção de grãos, vão se tornar áreas produtivas para a produção de grãos. Ele sofreu muito com o frio, né? Então, para eles vai dar uma amenizada. Mas ao mesmo tempo isso cria um desequilíbrio, porque o planeta é um só, né? A gente tá passando muito calor. Praticamente na primavera vai chegar o inverno. E eu acho que a gente vai viver, infelizmente, isso com bastante mais frequência, mas o lado bom é que a opinião pública também está entendendo que esse é um assunto importante. Mas o planeta já aqueceu. Já aqueceu. Então, assim, tem como melhorar? Tem como não piorar? Isso é uma questão... Eu acho que a meta, né, a meta estabelecida pelos países é de 1,5 grau de aquecimento até 2030. Né, de temperatura média em todos os países. Obviamente, você tem os países onde esse elemento ele está um pouco mais exagerado. O Brasil, infelizmente, é um país onde essa volatilidade é mais alta. Eu acho que a gente precisa fazer todos os esforços possíveis para poder chegar nessa conta de 1,5 grau. O mundo inteiro, né? O mundo inteiro. Mas tem alguns, né, a União Europeia certamente está fazendo
uma parte do seu trabalho. Nos Estados Unidos, menos, né? Ainda tem uma dependência, é o maior produtor de petróleo do mundo, é o segundo maior consumidor de petróleo do mundo. Tem um elemento importante aqui, que é como a Índia vai fazer seu processo de industrialização e de consumo, porque é um país que tem, né, 1 bilhão e acho que 200 milhões de pessoas. Nossa, gente, é muita gente. E a inserção dessas pessoas no mercado de consumo ela pode ter efeitos devastadores, né, na condição climática. Então, acho que assim, eu acho que esse é um assunto muito importante para estar no nosso radar. A China já passou, né, do seu pico de consumo e agora vai começar a dar um processo de normalização. Mas o que eu posso te dizer é que se a Índia seguir a cartilha da China, a gente vai estar numa posição muito ruim como planeta. E o Brasil? Eu acho que o Brasil tem um papel importante a cumprir. Por quê? Primeiro, a oportunidade. O Brasil é um grande produtor de energia renovável de baixo custo, pelo potencial eólico e solar. Então, o Brasil pode deslocar uma parte importante de produção que está deixando de ser baseada em combustível fóssil para ser em fontes renováveis. Então, por exemplo, já tem hoje em construção a primeira planta de aço verde do mundo, na Suécia. Aço verde? Aço verde. Eu nunca escutei. E que é um aço que reduz em 93% o nível de emissões vis-à-vis um processo tradicional. Essa produção está ancorada essencialmente, né, na disponibilidade de combustível renovável de baixo custo. Essa primeira planta é na Suécia. Legal. A próxima pode ser no Brasil. O Brasil tem espaço para isso, né? E uma outra coisa aqui, só para deixar uma outra reflexão, que assim, também tem uma mudança das cadeias de valor globais, né? Então, historicamente, quando a gente entrava no mercado consumidor, seja no Brasil ou seja nos Estados Unidos, muitas coisas vinham da China. Sim. Né? E pela geopolítica, as coisas vão deixar de vir da China. Vão. Exatamente. E o Brasil pode se né, posicionar aí no que a gente chama de friendshoring, né? Sim. Que é a troca das cadeias de produção que podem levar a uma industrialização eventual de áreas específicas no Brasil. Feitas aqui a partir dessa disponibilidade de recursos naturais e disponibilidade de combustíveis renováveis. Então tem aí uma oportunidade, além da gente continuar produzindo, né, os bens, né, as calorias, né, que o mundo ingere. A gente é o maior produtor, né, agrícola do mundo, né, voltado ao mercado de exportação, mas olhando cada vez mais a agricultura de baixo carbono, quer dizer, com menos intensidade de recursos naturais. Mas quando eu estava na escola, assim, eu lembro que eu estava estudando e eu estava vendo quais são as piores causas, né, para o aquecimento global. E uma delas era as vacas, né? O pum da vaca, digamos assim, né? O gás. E ainda tem muito... isso ainda afeta muito? Como que é no Brasil? Porque o pessoal fala muito da Amazônia, estão devastando a Amazônia, mas não é muito isso, né? Não, a Amazônia é importante. É importante, mas eles estão... Não, como que tá, assim, por classificação? O que mais atrapalha no Brasil... porque eu li esse negócio da vaca, mas na verdade eu não sei qual a classificação. Olha, Amazônia primeiro, depois os pastos. Explica um pouquinho assim pra gente, pra quem não entende nada disso, porque é uma questão, né? Sim. Bom, o Brasil, como eu falei, né, é um emissor importante, poderia ser um emissor bem menor, tá? Bem menor. O quinto no mundo. Mas poderia ser o né? 25º, se ele quisesse. Porque, essencialmente, o Brasil já tem uma área desmatada muito alta, muita área desmatada que não está sendo usada para nada. É o que a gente chama de pastagem degradada. Né? Que poderia ser usada para produção, que poderia ser usada para reflorestamento, poderia ser usada para múltiplas frentes. Mas vão fazer alguma coisa nisso? Eu acho que a gente vai ter que implementar programas de restauração de pastagens. E está parando a devastação? Tem que parar. E assim... Tem satélite, tem algum tipo de controle nisso? Tem. Hoje a gente consegue ter, né, um nível mínimo de controle. E aí, assim, só para voltar na tua pergunta, da onde vêm as emissões brasileiras? Né? 1/3 vem de desmatamento. Desmatamento. É relevante desmatamento. Achei que não fosse tanto, Não, e a gente deveria ter uma política de desmatamento zero, porque a gente já tem muita área desmatada que não está sendo usada para nada. Entendi. Então, assim, eu entendo, quer dizer, ainda assim é difícil se você estivesse desmatando, porque você tem pressão de área agrícola. Sim, você não tem como... a gente tem bastante espaço. Tem muita área... E dá para replantar, entendeu? Que poderia ser restaurada, ou muita área que poderia ser vocacionada para a agricultura. Segundo maior emissor, junto com
com desmatamento é a agricultura. Dentro de agricultura, metade vem de fermentação entérica, que é o metano. Tá. O metano que vem do pum da vaca, do arroto da vaca e dos outros ruminantes, né? Sim, mas isso a gente precisa da carne, então A é gente- uma coisa que não, é difícil a gente não ter, né? Mas tem hoje soluções, a gente tem até um investimento numa companhia australiana Isso é legal. que ajuda a reduzir o volume de De emissões de gases, né? Porque ela atua na bactéria que está no estômago da vaca Que para legal. reduzir o nível. Nossa, isso é muito legal, Edu. É bem legal isso. É um probiótico para vaca? É tipo um probiótico para vaca que ajuda Pra ela emitir menos gases. emitir menos gases e aí No fital consequentemente para vaca, Exato. praticamente isso. Isso é Exato. incrível. é bem legal. Então essa é uma Coloca junto no capim ou na ração. ou na ração ou você coloca dentro Que legal. no lugar onde a vaca, né, acaba Entendi. consumindo a sua dieta. Então por exemplo, essas soluções Legal. já estão acontecendo e tem Achei várias bem dessas legal. acontecendo no mundo para ajudar a reduzir Tá. esse perfil de emissões dentro de agricultura. Então, e aí o resto das emissões do Brasil é energia, transporte e tal. Quando você olha para o resto do mundo, energia e transporte no mundo desenvolvido é 70% a 80%. Tá. Então é muito diferente da Muito. nossa realidade. Mas eu acho que a gente deveria embarcar numa filosofia de desmatamento zero Total. e ocupar as áreas que estão degradadas para que essas áreas possam ser posicionadas para produção, para restauração. Mas não faz sentido o Brasil ainda continuar desmatando. Não faz. Eu acho que é por isso que é tão importante a gente escolher quem a gente vota, gente. Porque daí a gente tem que ter atenção em tudo, Exato, né? exato. É que as pessoas não estão nem aí hoje em dia, entendeu? São poucas pessoas que, tipo, você... Não, tem várias pessoas, mas eu acho que a gente tem que, até para pessoas mais jovens, entendeu? Olharem por esse prisma, né? Os jovens têm mais essa consciência, Você né? acha? Eu acho Do que a sim. nossa geração? Eu acho que sim. Putz, grilo. Eu tenho que ter esperança. Eu acho que a gente... talvez Fala muito mais nas escolas também, né? Antigamente, É. não, né? Eles aprendem que eles não podem até fechar a água, né? Lembra? Nossa época, imagina, a gente não pensava nada disso. Ligava o chuveiro e deixava lá, não era? Hoje em dia as crianças já falam, mãe, desliga a água. eles começam a entender que a abundância de recursos naturais Que o planeta, é verdade. ela não é um dado. É Que verdade. a gente tem que tomar fim. cuidado com isso. Verdade. Exato. Entendi. Então, no Brasil é isso. E no mundo, então você acha que tem a esperança? Eu acho que é a esperança, mas a gente está num ponto de cuidado. É importante a gente observar isso. E eu acho que o papel do país do Brasil dentro dessa transição pode ser enorme. O que eu espero que a gente consiga se juntar enquanto sociedade civil, classe política, classe empresarial, para a gente poder caminhar nessa direção juntos. e chegar nesse lugar. Edu, tem muita pergunta ainda. Deixa eu fazer as perguntas que a gente já... né? O que você acha... As perguntas bem básicas. O que você acha necessário para um Brasil melhor? Tá bom. Acho que Prático, vamos ser prático. alguns pré-requisitos. Primeiro, a gente precisa reposicionar o papel da educação para a população brasileira. A gente precisa transformar a nossa população, através da educação, numa população produtiva que desenvolva inovação, que consiga cumprir suas funções dentro do mercado de trabalho e que a gente consiga ter ganhos, dado que a gente está com a produtividade estagnada, há 30 anos. Então é importante a gente recuperar essa produtividade. A gente só vai fazer isso através de educação e formação para o mundo do trabalho. O segundo ponto, acho que a gente precisa, isso obviamente já tem um viés, a gente precisa desenvolver melhores lideranças, sejam políticas, sejam empresariais, Sim. que possam ajudar a gente a construir o Brasil do futuro. Nosso país hoje está sem plano. A gente não tem um projeto. Qual que é o nosso projeto para os próximos 20 anos? Não sei. A gente não tem. E a gente precisa retomar essa visão. Mas tem que ter um plano? Eu acho que é fundamental. Tipo o quê? Dá uma ideia. Onde a gente quer que esteja a nossa renda per capita, como é que a gente quer chegar nesse lugar, onde a gente vai priorizar investimento, como é que a gente vai priorizar, quais são as escolhas que a gente vai realizar. Mas você não acha que o pessoal tá buscando o tempo perdido, entendeu? Estamos tentando... Você não sente um pouco assim? Eu acho que sim. Tá tudo muito bagunçado. Mas eu acho que a gente se desorganizou. Eu acho que a gente precisa retomar um plano com uma visão ambiciosa do futuro, uma visão obviamente possível, mas hoje, se você falar, qual é a posição... É uma confusão, né? Parece que é uma grande confusão. Se você pensar qual que é a nossa visão para 2040, que está aí, né? Daqui a 15 anos, nós não temos. E eu acho que é fundamental que a gente reposicione nosso país e que a gente crie esse consenso, né? Essa convergência de que
tem coisas que a gente fez no passado que a gente deveria deixar de fazer. Total. E tem novas ações que a gente deveria priorizar. Mas hoje eu não estou vendo essa discussão e esse debate. Tá. Edu, qual que é o conselho que você daria para um jovem que está começando e que gostaria de ter uma carreira bem-sucedida? Tá. Tipo a sua. Brincadeira, pode ser em qualquer área. Acho que o sucesso é tão relativo, né? Depende, claro. Depende muito do... Tem muita gente que determinou que o sucesso para ele é ser feliz e estar em casa com os filhos e construindo uma família. Sim, sim. E esse é o maior vetor de sucesso. E essa pessoa está feliz e eu acho que está perfeito. É que é uma pergunta meio ampla, mas eu digo uma carreira de sucesso. Olha, eu acho que primeiro, né? Eu acho que a gente tem que tentar enxergar onde a gente tem as grandes... Né, olhando para o futuro, aonde vão estar as grandes oportunidades. Sim. Né? Primeiro, então, se eu fosse jovem hoje, eu tentaria pensar, putz, aonde vai estar o mercado de trabalho lá na frente? Verdade. Não aonde está o mercado de trabalho hoje. Verdade. Né? Então, tentar enxergar o mercado um pouco lá na frente. Segundo, eu acho que assim fica esse call to action importante de buscar construir soluções. Eu acho que muitas vezes no Brasil a gente pensa que, putz, se ninguém fez é porque não tem chance de dar certo. E às vezes ninguém fez porque ninguém fez. Verdade. E tem um espaço aí para você criar modelos de negócio, soluções que, putz, aquelas coisas que você fala, putz, porque quando alguém põe aquela história, aquela ideia de pé, você olha e fala, por que ninguém fez isso antes? Inovação. Inovação. E tem muito espaço de inovação no Brasil porque tem muito problema. Putz, Edu, falou tudo. Falou e disse, meu. Maravilhoso. Se a gente estivesse na Suíça, a gente já está aqui. Putz, o que será que tem para fazer? Total, nada. Não sei. Vai dar para ir. Mas o Brasil tem muita coisa. Tem muita coisa a ser feita. E o que eu digo é que às vezes a gente acha que as coisas não foram feitas porque, putz, já parte da premissa que não, deve ser ruim e tal. E não necessariamente é assim, né? E eu acho que muitas vezes até, se você pensar histórias de inovação, né, no Brasil, elas foram até motivadas por gente que não era do Brasil originalmente, tipo Nubank, que foi feito por um colombiano, que olhou e falou, putz, o sistema financeiro do Brasil tem que mudar, e ele desafiou essa realidade. Então, eu acho que essa questão de desafiar a realidade, né? Ver onde tem uma lacuna, um problema e tentar resolver. E tentar resolver problema, e tentar resolver um problema grande, começando pequeno, mas resolvendo um problema grande, com uma visão grande. Eu acho que essa é a grande oportunidade. Então, se eu fosse hoje começar de novo, eu tentaria olhar sob esse ponto de vista. Nossa, Edu. Adorei. Calma que tem muitas perguntinhas aqui. Eu já te perguntei, mas vou fazer essa pergunta de novo. Você acha que educação é o grande investimento? Eu acho que sim. É fundamental que a gente trabalhe em educação. E assim, não é uma questão só de investir, porque não é que o Brasil investe pouco em educação. Investe? A gente tem que investir, investe bastante. A gente só investe mal. Então, a alocação de investimento nas coisas que realmente importam são as coisas mais fundamentais. E o que você mudaria, então? Eu acho que eu dei bastante aqui uma pista, né? Eu colocaria toda a ênfase em primeira infância, em educação básica. Eu quero que a criança que nasça no Brasil hoje tem uma jornada muito diferente da criança que nasceu no Brasil 5 anos atrás, 10 anos atrás ou 15 anos atrás. Porque a gente precisa, se a gente quer uma classe, um mercado de trabalho com gente produtiva, ainda mais numa situação onde a população está envelhecendo, a gente precisa investir nessas pessoas. Uma educação melhor na primeira infância. Primeira infância e no ciclo de educação básica, depois vocacionando para o mercado de trabalho. Acho que é essencial. Os países que fizeram isso bem chegaram longe. Os países que não fizeram isso bem patinaram. E com professores melhores, e pagando melhor os professores, e todo um complexo mais elaborado, né? A gente precisa revolucionar essa relação. Você acha importante ter outras línguas nas escolas? Acho que é fundamental a pessoa falar inglês. Além de português, porque o inglês já se consolidou como a segunda língua, né? O segundo idioma de maior relevância do mundo. Eu acho fundamental que a pessoa saia do ensino médio. Parece um sonho numa noite de verão aqui, mas que a pessoa saia do ensino médio no Brasil com um nível de proficiência mínimo, né, para poder ocupar posições no mercado de trabalho que vai ser cada vez mais global, cada vez mais integrado. Onde você se enxerga daqui 5 anos? Eu estou muito convencido de que onde eu consigo ter o maior impacto, o maior esforço é trazendo soluções climáticas e capital, né, para que a gente consiga chegar nessa meta de 1,5 graus, né, de aquecimento global e que a gente não extrapole essa curva. Acho que essa talvez seja o meu maior esforço e minha maior contribuição hoje trabalhando nisso. Como é que a gente pode ter esforços efetivos de descarbonização, né, trabalhando não só com
com o que a gente chama de mitigação, mas também com a remoção de carbono da atmosfera. Eu acho que aí tem um campo e uma possibilidade enorme que a gente precisa colocar gente, esforço e energia para cuidar. Todo mundo. Mas já aqueceu. O que a gente está sofrendo desse calor agora, a gente Já vai aqueceu, continuar. já a gente vai ter que aqueceu. se acostumar. Agora a questão é a curva de longo prazo, é a gente conseguir achatar a curva para que ela não seja assim, para que ela seja assim. Mas a gente vai continuar com esse calor. Vai continuar. Vai, a gente vai se acostumar e essas tragédias vão acontecer de vez em quando. Vão. Com mais frequência do que a gente acha, Tati. Nossa, Edu, que triste, né? É. Mundo ideal para nossos filhos. Putz, essa é uma pergunta tão difícil. Acho que a gente está num momento curioso, né, no mundo, assim, Sim. porque a gente está vivendo um ambiente, eu não imaginei que a gente fosse viver isso, né, uma guerra na Europa, Verdade. um conflito duríssimo no Oriente Médio, Total. Você tendo, né, um pouco desse pêndulo, né, do que foi o esforço de globalização agora voltando para um acirramento de fronteiras, né, e de criação, né, de recuperação de identidade de determinados países, a criação de dois polos, né, que a gente voltou a ter, né, Estados Unidos e mundo Ocidente de um lado e China, Rússia em outro vetor de alinhamento. Parece que o mundo voltou para trás, né? Parece que eu tô meio nos anos 80. Total. Então, para quem está nos ouvindo e não é dos anos 80, podem procurar na informação. É muito louco a gente ter esse do que era tipo de guerra nos dias de hoje, né? Você não acha? Eu acho muito Você não curioso. acha? Daí, às vezes, as pessoas estão vivendo, mas elas nem falam do que está acontecendo. E eu acho porque que vira normal, né? Também a gente, não é? Acho que a gente normalizou essa realidade, né, da guerra na Ucrânia e depois com normalizou. E depois com a invasão, né, de Israel pelo Hamas e depois tudo que a gente está vendo, esse assunto virou um não assunto. Virou um assunto, né? As pessoas nem comentam mais. Pois é. Porque eu acho que também tem tanto problema no dia a dia das pessoas, as pessoas tentam também, às vezes, não falar de problema. Não é um pouco isso que acontece? Mas eu queria muito triste. Muito. Responde. Mas eu queria responder, eu acho que assim, eu tenho uma preocupação grande que é a nossa relação com os meios digitais. Eu acho que a nossa relação com os meios digitais, ela está nos afastando das nossas relações de essência, né? Com as pessoas, criando uma dinâmica de ansiedade, uma dinâmica de excesso de estímulos. Então eu gostaria, o mundo ideal para os nossos filhos é um mundo talvez menos estimulado, com mais cadência, com um pouco mais de pé no chão, com uma jornada um pouco mais serena, né, dentro desse processo, porque eu acho que a gente vai lembrar, provavelmente, né, na nossa relação com os meios digitais, daqui a algumas décadas, de que a gente eventualmente errou a mão e que agora a gente precisa voltar um pouco para a nossa essência. Igual no aquecimento global. Igual no aquecimento global. E a gente precisa recuperar um pouco da nossa essência. Mas como, Edu? Porque a gente está falando aqui que as pessoas têm que ver novos empregos, né? Tem que inovação, que é um pouco isso. Se a pessoa fica também muito fora das redes sociais, de tudo, o ser humano fica de fora. Então também é uma... Mas eu acho que tem que encontrar um equilíbrio. E eu acho que às vezes a gente... Você acha que tem que tirar o celular das crianças? Como você faz em casa? Em casa, assim... Eu sei que você é um pouco radical. A gente tem 3 filhos, né? Eles têm... A nossa filha mais velha, ela pode usar o celular em casa. Na escola não. Na escola não. A nossa filha do meio vai fazer 13 anos, não tem celular. Isso é bom, porque geralmente as crianças com 9, 8 já tem. Não, ela com 12 vai fazer 13 não tem celular. Nada, nem iPad. Tem um iPad que ela pode usar em casa. TikTok, essas coisas nada. Não, esquece. Esquece, sem chance. Isso até quantos anos, você acha? Eu acho que pelo menos até o ensino médio. Tá. Pelo menos até o ensino médio para ela... Mas ela não fica fora dos amiguinhos? Eu acho que ela ganha algumas coisas e ela perde outras. Tá, mas ela não reclama, porque pode ser que a criança... Eu acho que ela... Tô falando de um geral, tá? Tô falando só disso. Eu entendo, mas eu acho que aí é uma escolha que a gente tem que realizar como os pais, e a gente pode, obviamente, criar essa conectividade com os outros pais e fazer os programas, tal. Não, porque dá ansiedade para as crianças mesmo. Muito, eu sei porque eu tenho ansiedade, imagina uma criança, entendeu? Né? Então, assim, se você pede o celular pro seu filho e ele não quer te trazer, isso já é um sinal de que ele está num lugar de vício, né? E um vício nessa idade, meu Deus, né? Então a gente tem que cuidar. Então é um desafio todos os dias, porque você tem uma pressão social enorme, você tem, né, uma realidade. Mas eu tô te falando, até
Mas é importante a gente estar firme aí. Eu queria, né, verbalizar aqui o meu agradecimento à minha companheira Juliana, porque ela fica muito firme em cima disso. Eu acho que faz uma diferença enorme. A Né, mãe a mãe de tá nesse olho, lugar, então... porque tem que olhar, né, o que está acontecendo, porque hoje em dia também as mães são muito ocupadas e às vezes não tem tempo de ver o que está acontecendo com o filho. Exato. E daí vem essas coisas de ansiedade, de muita coisa que está acontecendo com as crianças muito cedo, né? Então, obrigado, Ju. Um beijo, Ju. A Ju é muito especial. Nem vamos começar a falar aqui desse assunto, porque a Ju nem vê o celular dela muito também, né? Não. A Ju, ela tá em outra já. Eu liguei, né, para ela hoje. Ela atendeu? Não atendeu. Ela é muito bom. Ela não tá aqui. Eu tô com meu celular aqui do lado, mas eu tenho mais perguntas, tá? Já tocou várias vezes, eu não atendi também, Edu. Não, porque eu queria mostrar para vocês, o Edu também escreveu um livro, né, Edu? Quando você escreveu? Jornada Improvada, a história do Renovar. Eu publiquei em 2022. E é sobre o Renova? Ele fala um pouco da jornada de vida, que termina um pouco nessa questão do Renova, né? Um pouco dessas escolhas, do porquê montar esse projeto, o que levou nessa construção. Então, ele fala um pouco sobre isso. Então você é escritor também? Não sou escritor, isso é um... Não? Eu escrevi um livro. Escritor é a partir do segundo livro. É? Então você já escreveu um livro, plantou uma árvore, eu teve um filho, então já está completo na vida, Edu. Tem. O que mais? Vamos agora só reflorestar a Amazônia. Tem pouca missão, né, Edu? Cuidar do planeta. Não, plantar uma árvore é pouco para você, né, Edu? Acho que a gente tem que cuidar do planeta para que o planeta viabilize a nossa longevidade. Muito. Aqui. Sabe o que é muito legal, Edu? Você é uma pessoa muito simples, assim, é uma pessoa muito... A sua cabeça é tão... Você tem tanta ideia, você é uma pessoa tão brilhante e você é tão... Não sei nem te explicar. Acho que você está sendo muito generosa. Não, Obrigado. é verdade. Uma pessoa muito bacana, assim. Se tivessem 5 pessoas igual você no nosso círculo, a gente estaria muito melhor. Em todos os lugares, porque você é, assim... É um exemplo mesmo. É um exemplo. Imagina, para com isso. É um exemplo. Não, é verdade. Não estou rasgando elogio aqui, eu entrevisto muita gente, mas eu acho que você faz a diferença, entendeu? Acho que é isso que a gente veio, né? Não é... Às vezes as pessoas querem, hoje em dia, eu percebo que as pessoas querem ter, mas o importante é ser. Porque antes de tudo, é o que a gente é, né? É o que a gente busca melhorar. E você se importa, não só com você, com o que você já adquiriu financeiramente, você se importa com o todo maior. E eu acho que... Você acha que isso a gente nasce? Você sempre foi assim? Eu sei que você é filho de uma professora, entendeu? Então você tem essa base de educação já desde sempre, né? Você acha que você já nasceu com isso? Eu acho que assim, eu sempre tive um pouco dessa vocação, né? E essa vontade. Mas é muito difícil você ter a vocação se você não tem meios para você cuidar de você. Entendi. Né? Então, a minha visão era, a partir do momento que eu conseguir cuidar de mim, eu posso tentar investir nessa jornada de cuidar de outras coisas. Entendi. Então, você fez sua carreira durante esses anos. Eu fiz essa carreira e aí quando eu acho que eu cheguei nessa primeira clareza de que agora dava, aí eu falei, putz, agora eu posso embarcar nessa jornada. E assim, mais importante, essas coisas eu resolvi, eu escolhi essa jornada porque é o que me faz bem no final do dia. É o que me deixa feliz, é o que me deixa motivado, é o que, sabe, me anima. E eu acho que assim no final do dia cada um de nós a gente tem que encontrar essa vocação. E com relação ao teu ponto entre querer, né, e ser, né, ter e ser, o problema do ter é que não tem fim. Né? Sempre vai ter alguma coisa que você não tem, sempre vai ter alguém que tem alguma outra coisa. E essa é a corrida. Isso não completa, né? Não, eu acho que essa corrida é o caminho da infelicidade. Então. E qual que é o caminho da felicidade para você? Ou que você acredita? Eu acho que é encontrar essa jornada onde você está muito alinhado com os seus princípios, valores e as coisas que você quer fazer. O que te dá prazer, né? E que te dá prazer e deixar... E não viver a partir do ruído, né? Tentar viver a partir da luz. E não é fácil, acho que todo mundo, né, tem seus desafios. Eu tenho inúmeros desafios no meu dia a dia, mas eu acho que é um pouco dessa a busca, né, constante, né, de tentar encontrar essa jornada e estar afinado. E às vezes a gente escorrega, vai para um lado, vai para o outro, porque todos somos humanos no final do dia. Mas quando você sai dessa jornada, você voltar para o prumo e falar, putz, calma aí, é para lá que eu tô indo, então vamos em frente e vamos seguir nessa rota. Total, porque o sucesso de um empresário para você, então, é o empresário não o que
mais rico, o que mais tem, é o que mais faz em prol da sociedade. Eu acho que a gente, obviamente, né, o empresário que alcançou, né, sucesso, pô, merece, né, em qualquer país, no Brasil, merece reconhecimento da sociedade. Agora, esse é um prisma de reconhecimento. Eu acho que se a gente colocar que só o dinheiro ou só quem tem o que é o que vale, a gente inexoravelmente vai acabar olhando como sociedade e priorizando esses exemplos. Quando, putz, tem tanta coisa, né? Você ter recurso, você ter dinheiro, te viabiliza você fazer tanta coisa, né? Que eu acho que, assim, obviamente, a escolha é de cada um. Mas, pô, se você tiver nesse lugar, tiver essas condições, pô, você tem tantas oportunidades que é quase uma pena você não aproveitar essas oportunidades, dado que você tem essa posição para ser um vetor de transformação maior. Última pergunta. Elon Musk ou Bill Gates? Putz, posso dar uma resposta meio em cima do muro aqui? Tá. Eu acho que assim, o Elon Musk, ele foi um cara importante porque ele ajudou a criar uma categoria, né? A categoria de carros elétricos, né? Ele foi um vetor de inovação, né, dentro dessa jornada. E isso, putz, não é trivial. Né? Ele criou uma categoria, hoje, pô, você tem a Tesla, mas você tem todos os carros elétricos chineses, você tem todas as, né, motos também. Motos, pô, então isso é um negócio, esse é um negócio que aconteceu e acho que muito por esse esforço dele, né? Essa capacidade também de botar satélite em órbita, própria internet, Starlink, tá? Eu acho assim um empreendedor com uma visão de desafiar o status quo e falar alguém tem que fazer, muito importante. O Bill Gates, eu acho que ele teve muito sucesso, né, já há muitos anos atrás, e eu acho que ele tem uma atuação social importante, né? E ele, então acho que assim, não tem um preferido. Não tem um preferido, mas acho que ambos têm contribuições específicas dentro de contextos distintos, né? E eu acho que o trabalho é valorizado, né? Diferente, acho que a inovação que o Elon Musk trouxe em diversos campos e a capacidade hoje que o Bill Gates tem de ser um advocate, né? De ser para pautas importantes, eu acho que também tem muito valor. Tudo mais. Exato. Você tem alguém que você admira muito? Pode ser qualquer pessoa, dos tempos passados até agora. Um nome. Um nome? Putz, é difícil, né? Essencializar em uma pessoa. Eu tenho admiração por pessoas que ajudaram a gente a estar no lugar onde a gente acabou convergindo, né? Onde a gente acabou estando hoje. Então, por exemplo, eu admiro o presidente Fernando Henrique, por exemplo. Acho que foi um líder importante para o nosso país e que ajudou a construir bases, né? E o que foi feito, né, durante os 8 anos de governo que ele teve, foram bases importantes e que estão aí constituídas, né, como um marco institucional, legal no nosso país. Então, é uma pessoa que eu admiro, né, que está aí já hoje no momento diferente da vida. Eu admirava bastante o Abílio, foi uma pessoa que era um grande amigo meu, foi um dos meus maiores apoiadores na própria criação do Renova, por isso ele está até aqui mencionado no livro, e alguém que sempre teve essa visão otimista, né, das coisas. Total, otimista. Vamos lá, temos que fazer, como é que a gente constrói, e para mim foi um privilégio ter interagido com ele. Então, assim, eu tive essa bênção, né, de ter cruzado nessa minha jornada muita gente muito especial e que foram muito generosos comigo, né, nessa trajetória e com os quais eu aprendi muito. Então, eu dei esses 2 exemplos, mas tem muitos assim, tipo Einstein, alguém... Freud. Eu acho que assim, eu tô agora recuperando um pouco, engraçado, essas coisas que a gente aprendeu na escola, né? Química, física, biologia, foram coisas... Tesla. Nikola Tesla, não sei. Foram coisas que eu fui meio generalista, né? Eu acho que assim, a gente, né, quando a gente entrou na época que eu comecei a estudar, era melhor você ser um generalista do que você ser uma pessoa de conhecimento aprofundado. Verdade. E hoje, até por essas questões climáticas, a gente tô tendo que voltar a estudar muito biologia, química, voltar pra faculdade, física, quase escola, tá? Não é faculdade. Então, é verdade, porque às vezes na escola é verdade. Mas eu me pergunto, por que a gente aprendeu umas coisas que eu não uso hoje em dia? Mas tem sentido, né? Tem. Será que vai mudar também essa parte na educação? Olha, a parte de tabela biologia... periódica. Por que eu uso tabela periódica? Mas eu, por exemplo, tenho usado. Você tem usado? Tenho. Tá vendo? Por exemplo, para a questão de baterias.
Sim, mas você vai trabalhar com isso agora, entendeu? Mas eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com isso. Você vê como então. às vezes essas coisas ficam meio encapsuladas e depois a gente acaba utilizando. Então é bom, a informação é bom porque, né, porque estimula o cérebro, então já tá bom. Exato. É igual leitura, cada vez você mais lê, mais vocabulário você tem, né? Então, eu acho que esse é um pouco do... Então, tabela pessoas. Periódica, Edu. Então... Du, vou acabar... Você gostaria de falar mais alguma coisa? Dar dica de algum livro, de algum filme, mandar um beijo para alguém? Já mandamos para Ju? Já mandei para Ju. Não, eu acho que a gente cobriu bastante coisa aqui. Estou muito feliz com a nossa entrevista. Eu acho que, assim, espero que as pessoas se inspirem em você. Seu trabalho é muito bacana. Quero que você volte aqui um dia, contando mais novidades pra gente. Acho que assim, você está começando seu Good Karma, tem muito que vir ainda. Você volta aqui um dia? Será que você consegue voltar aqui um dia com o Al Gore? Tem chance. Nossa, Edu, nossa, vai ser um sonho. Vamos trabalhar para isso. Vamos combinar quando... Sei lá, eu queria muito conhecer. Quando você fizer alguma coisa com ele, você me chama? Chamo. Você vai estar em Nova York semana que vem? Não, só o Pilão. Pena. Ele vai estar lá. Que sacanagem. Tudo bem. Não, eu tenho que trabalhar. Gente, eu queria agradecer primeiro meus patrocinadores, que é o Shopping Cidade Jardim e o Shopping Jardins. Sem eles, não estaríamos aqui fazendo esse programa, com tanta informação para vocês. Meus parceiros também, o Tal Chá. A gente tomou um chazinho, tá uma delícia, não tava? Muito bom. Esse aqui é de menta, gente, uma delícia. Queria agradecer você, Edu. Posso ficar com esse livro? Pode, vou assinar para você. Eba, tem uma caneta? Você tem assinatura? Obrigada, Edu. Gente, muito incrível essa nossa entrevista. Obrigada, Edu, por dar um pouquinho do seu tempo, que eu sei que você faz muita coisa, estar aqui compartilhando essas suas informações tão necessárias para o mundo. Quero agradecer. Gente, inscrevam-se no canal, dá o like, comentem o que vocês acham, perguntas, o que vocês querem assistir. E a gente se vê na próxima semana. Um beijo.